Glória a Deus por esse tempo precioso. Graça e paz, igreja. Amém. Parece que não comeram hoje de manhã. Graça e paz, igreja. Amém. Tá, glória. Louvor, muito obrigado. Podem descansar até daqui a pouco. Aleluia. Aleluia. Quando eu estava ali sentado, gente, o Espírito Santo, ele estava me trazendo à memória orações que eu fazia quando eu era adolescente. Eu me lembro, na minha adolescência, eu estava em outro ministério, mas que eu costumava me ajoelhar todas as noites para orar antes de dormir. E eu dizia: Senhor, quando eu tiver mais velho, em idade para isso acontecer, eu gostaria que o Senhor me desse uma mulher, Pai, para me casar, abençoasse que eu casasse com uma mulher cristã, uma mulher santa, uma boa mãe, uma mulher bonita, uma mulher com uma conduta irrepreensível. Sabe, gente, e o Senhor me honrou com isso. Sou muito grato a Deus por a esposa que Ele me deu. Mas sabe, gente, eu também sempre pedi a Deus a oportunidade de amar pessoas. Foi algo que muita gente pode não me conhecer, que faltou na minha infância por aquela velha história, porque meus pais não foram dotados disso, eles não souberam passar para mim da maneira necessária. Mas mesmo antes de eu conhecer essa visão do ministério da vida, eu disse: Deus, me dá a oportunidade de um dia amar pessoas. E sabe, gente, eu sou muito honrado por essa oportunidade que Deus me concedeu, que o pastor Galeno confiou em minhas mãos, de amar os jovens dessa cidade. Sabe, jovens, eu sou muito grato pela vida de cada um de vocês. Saibam que eu e minha esposa, nós amamos vocês com todas as nossas forças. Nós oramos por vocês, nós sofremos junto com vocês e nós nos alegramos junto com vocês. E eu me lembro também que nessa oração, eu sempre dizia: Senhor, eu via vários homens de Deus ministrando. Muitas vezes subiam no altar do Senhor, nas plataformas, para falar deles. Eu dizia: Pai, no dia que eu subir para ministrar a Tua palavra, que eu não suba para falar de mim, mas que eu suba para falar a Tua palavra. Pai, me dá essa oportunidade de pregar a Tua palavra. Sabe, o Senhor me lembrou disso ali. E hoje eu estou muito honrado de estar participando desse evento, gente. Primeira vez que eu participei desse evento, lembro que foi no ETE. Tinha um ministro que ele era professor do Rema, se eu não me engano ele era da Argentina, e estava ministrando lá e tinha chegado recentemente na igreja com minha esposa e nós fomos. E naquele evento eu desejei um dia estar ministrando no Dunamis. E o Senhor, Ele honra os desejos do nosso coração. Aleluia. E gostaria que vocês curvassem as suas cabeças para orarmos nesse momento. Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, Pai, de estarmos nessa segunda-feira de manhã, Pai, reunidos nesse lugar para cultuar ao Senhor, para engrandecer o Teu nome, para exaltar o Teu santo nome. Espírito Santo, o Senhor tem primazia neste lugar, ó Pai. Que nada que eu venha falar aqui essa manhã, Pai, seja para engrandecer o meu nome, Pai, mas para glorificar e exaltar o Senhor, Pai. Que o Senhor tome, Pai, as rédeas desse culto, que o Senhor venha, Pai, se manifestar na vida de cada um, Pai, neste lugar, e que nós venhamos ser supridos em tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amados, porque o Espírito Santo, Ele é um só. Sabe, desde quando Janaína ministrou no sábado, na abertura, eu olhei para a minha esposa e disse: meu Deus, já pegou metade de minha ministração, amém, o Espírito é um só. Pastor Galeno veio ontem, mas a irmã Jeane trataram outra parte da ministração que o Senhor tinha dado ao meu coração para me trazer essa manhã. E hoje minha esposa, com a primazia, trocou em vários aspectos da ministração dessa manhã. Mas glória a Deus que o Espírito Santo, Ele é um só, amém? Sabe, gente, a ministração que o Senhor trouxe ao meu coração, Ele tem como tema: embriagado com o quê? Em meio a um período de carnaval, festa da carne, em que muitos homens casados estão traindo suas esposas, mulheres traindo seus esposos, jovens fornicando, usando drogas, jovens sendo assassinados.
em que adolescentes estão engravidando aí fora, nós estamos guardados na casa do Senhor, buscando mais dele, engrandecendo o nome dele. E aí o Espírito Santo ele me levou a estudar por esse tema, há cerca de 30 dias, sobre embriagados com o quê? E eu disse, meu pai, mas o que é que eu vou falar sobre isso? E comecei a estudar e consegui montar a ministração. Gostaria que vocês ficassem atentos, amados, por cada ponto que eu vou passar essa manhã. Amém? Gostaria de começar com uma frase de David Wilkerson. Ele diz o seguinte: muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de sua vida. Se fosse, não colocariam ele de lado. Elas achariam tempo para ficar com ele. Vou ler novamente essa frase de David Wilkerson. Ele diz: muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor, ele não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de sua vida. Se ele fosse o centro da sua vida, não colocariam ele de lado. Elas achariam tempo para ficar com ele. Minha gente, essa frase me impactou e eu queria trazer ela para vocês esta manhã, porque ela faz parte da minha vida. Eu já fui o tipo de pessoa que eu arrumava todo tipo de desculpa para não servir ao Senhor, ou para servir de qualquer forma, ou para cultuar de qualquer forma, ou para vir para a casa do Senhor de qualquer forma, para não gerar expectativas no Senhor, gerar expectativas em homens, para me embriagar com os prazeres carnais, com os prazeres mundanos, e vir para a casa do Senhor apenas com uma formalidade, para que o pastor pudesse me ver na igreja e dizer: não, irmão, Anderson está cultuando, então ele é crente. Mas na verdade eu era um desviado dentro da igreja, e mal sabia eu. Colocava muitas vezes uma camisa social, sapato social, chegava lá, na hora que o pastor dava um glória, que era para ele ouvir o meu glória, mas estava disfarçando uma falta de santidade, uma falsa busca ao Senhor. O Senhor, ele não tinha primazia em minha vida. Eu passava o dia estudando para um bendito concurso, o dia trabalhando, buscando dinheiro. Quando era 10 horas da noite, eu achava que ler 2 páginas da Bíblia era o suficiente para criar intimidade com o Espírito Santo. Eu orava e dizia: Senhor, obrigado por o meu dia, obrigado por minha família, me dá uma condição financeira melhor, me dá uma noite boa, amém. Minha oração não durava 1 minuto. E eu fantasiado, achando que eu estava colocando o Senhor como centro da minha vida. Eu era embriagado com as ofertas do mundo e esquecia de me embriagar com a presença do Espírito Santo. Mas um dia, amados, um versículo bíblico, ele fez um efeito estrondoso na minha vida. O versículo que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Acontece que muitas vezes o cristão, ele tenta primeiro acrescentar as demais coisas, para depois buscar o reino de Deus. Acontece que muitas vezes nós queremos buscar as coisas na força do nosso braço. Nós queremos correr na igreja, mas muitas vezes embriagados com a carne, embriagados com as ofertas de Satanás. E lá em Isaías 5, do versículo 11 ao 12, diz: já não precisa vir abrir a garrafa e colocar água aqui, não. Não vai dar umas 50 viagens aqui hoje. Diz o seguinte: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Sabe, gente, muitas pessoas olhando esse texto, eles podem pensar: não, mas eu nasci num lar cristão, eu fui ensinado desde criança a manter distância das bebidas alcoólicas. Sabe, esse versículo sobre bebedice, Anderson, não tem nada a ver comigo. Porém, amados, nós devemos entender o fato de que nem toda embriaguez mencionada na Bíblia, ela tem um sentido literal. Muitas vezes ela vai ter um sentido alegórico,
no sentido figurado. Sabe? Jesus mencionou um tipo de embriaguez que diz respeito à vida espiritual. Lá em Lucas 21:34, Jesus diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Então, uma advertência para nós, amados. Porque muitas vezes o que a gente costuma mais ouvir do cristão hoje em dia é dizer: rapaz, eu estou corrido, minha vida está muito agitada, eu tenho muita coisa para fazer. Muitas vezes eu escuto do jovem dizer: não, irmão, não vou para o culto de quinta não, porque eu estou corrido. Igreja, tenham cuidado para não se embriagar com os afazeres do dia a dia e esquecer das obras do Senhor na tua vida. Igreja, tenham cuidado para não se embriagar com a sua vida longe de Cristo e perder o culto em que o Senhor iria trazer uma palavra reveladora para a sua vida, e aquele milagre que você pede há anos não chegue até você. Nós precisamos encarar a palavra do Senhor, a obra do Senhor, com uma seriedade a mais. Muita gente não pode sentir uma azia que não vem para a igreja, que não vem adorar o Senhor. Não tem uma honra em vir se embriagar com a presença de Deus. Mas muitas vezes, se você tiver com azia, seu amigo lhe convidar para um churrasco, você vai. Se chamar para jogar bola, você dá uma oportunidade para ir jogar bola. Se sua namorada lhe chamar para ir na casa dela no dia do culto, não, vamos sentar lá de frente, não vamos para o culto hoje não. Você dá uma primazia a ela, mas não dá uma primazia ao Senhor na tua vida. Aí depois você quer se ajoelhar, quer orar, quer buscar, quer pedir. Aí diz: Senhor, por que as coisas não acontecem? Aí muitas vezes Ele te faz lembrar: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, gente, esse texto de Isaías, ele fala de gente que corre o dia todo atrás de entretenimento, festas regadas a bebidas, sabe, comida, música. Mas essas pessoas não consideram os feitos do Senhor, as obras do Senhor. Muitas vezes nós crentes estamos assim. Muitas vezes o Senhor nos abençoa com toda sorte de bênçãos. E aí nós começamos a nos embriagar com essas coisas e passamos a não mais considerar as obras do Senhor em nossa vida. Nós simplesmente esquecemos. Aleluia. Mas não vou entrar nesse ponto, que daqui a pouco a gente vai entrar. Vou seguir o roteiro da administração, amém? Sabe, gente, eu penso muitas vezes que essa questão de entretenimento, ela é uma das principais razões pelas quais nós devemos ter cuidado. Não é errado divertir, amado. Mas, contudo, entretanto, todavia, devemos ter cuidado, porque o entretenimento, ele pode acabar nos tirando da presença de Deus. O entretenimento, a diversão, as próprias bênçãos do Senhor, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, pode acabar nos tirando da real presença de Deus, que é o lugar no qual nós não deveremos sair nunca. Amém? Sabe, eu penso muitas vezes, amado, que é por causa disso que uma frase também que eu vi, que me marcou bastante, que é de Leonard Ravenhill, que ele afirma que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. O entretenimento, ele pode substituir a real alegria da tua vida. O entretenimento de uma série pode substituir a real alegria da tua vida, de ser alegre no Senhor, constante na obra dele, perspicaz em tudo que o Senhor te colocar.
O entretenimento do mundo, ele pode roubar a real felicidade de você, de ser um grande homem e uma mulher de Deus, cumprir todos os propósitos que o Senhor determinou no céu para que você cumprisse. Eu não sei se você sabe, mas antes de você nascer, Deus já escreveu toda a tua história. Ele não escreveu a tua história, uma história de tristeza, uma história de desamparo, uma história de fracasso. Ele escreveu a tua história, uma história de ousadia, uma história de alegria, uma história de um homem e mulher que iria conquistar grandes coisas no Senhor. Aleluia. Sabe, gente, muitas vezes nós pensamos que o que distancia do Senhor, nos distancia do Senhor, muitas vezes é o pecado. Mas sabe que não? Sabe que muitas vezes o que é lícito acaba nos distanciando do Senhor? E por causa disso acaba se tornando uma coisa ilícita, porque tudo que tira da presença do Senhor, nos tira da presença do Senhor, ele vai se tornar em algo ilícito. Sabe? Muitas coisas que nos tiram da presença do Senhor, ela pode ser classificada até como bênção divina. Olha que interessante. As bênçãos divinas, elas podem acabar nos tirando da presença do Senhor. Eu conheço diversas pessoas que outrora foram íntimas minhas, que passaram anos e anos orando por uma bênção ao Senhor. Mas quando essa bênção chegou, elas se embriagaram com essa bênção de tal maneira que afastaram o Senhor e ficaram com a bênção. Pessoas que buscam o Senhor pelos seus próprios interesses, hipócritas, que são servos do Senhor, que buscam ao Senhor, que corre, enquanto a bênção não chega. Mas quando a bênção chega, diz, não, é só mais um culto. Tratam o culto sem reverência nenhuma. Tratam a ida para a igreja com reverência nenhuma, enquanto em sua casa se deleita com as bênçãos do Senhor. Lembram da bênção, mas esquecem do abençoador. Aleluia. Eu, para quem não sabe, eu tinha um sonho de ter um material de construção, construir o prédio, consegui colocar todos os produtos lá dentro que eu desejava. E agora em dezembro, dia 3 de dezembro, inaugurei meu material de construção. Amados, eu passei 10 dias correndo para a inauguração, para ajeitar tudo. E esses 10 dias que eu passei numa correria imensa, eu não orei nem li a Bíblia. Quando foi mais ou menos no 11º dia, o Espírito Santo diz, epa, quem te abençoou a construir esse prédio quase de 200 mil reais quando tu não tinha 15 no bolso? Ei, pera, quem te abençoou a colocar esses produtos todos aí dentro? Porque quando tu terminou o prédio, tu não tinha o dinheiro nem da feira do mês. Quem foi? Pera, Anderson, baixa a bola. Quem foi? Sabe, mas aquilo foi um choque de realidade para mim. Eu cheguei em casa constrangido, já cheguei chorando, pedindo perdão ao Senhor. Voltei à minha leitura de Bíblia diária, mas por um curto período, eu me embriaguei com a bênção e esqueci do abençoador. Sabe, amados, tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Aonde nós vamos chegar é o Senhor que vai nos ajudar a chegar. Mas sabe, muitas vezes essa bênção que você pediu tanto, que você está se embriagando e esquecendo de Deus, colocando ela no lugar do Senhor, ela é apenas uma gotinha, comparada a tudo que o Senhor quer fazer em tua vida, se você permanecer na presença, se você der a Ele a primazia em sua vida, se você for capaz de se embriagar com a presença dEle, e esquecer de tudo, colocar Ele como senhorio da tua vida. Aleluia. Vocês estão comigo, amém? Aleluia. Aleluia. Clemente de Roma, um dos pais da igreja do primeiro século, ele advertiu de um relacionamento errado, amados, com as bênçãos divinas. Ele disse: tomem cuidado, amados, para que as múltiplas bênçãos não se tornem nossa condenação.
O que pode acontecer se não levarmos uma vida digna dele, se não vivermos uma harmonia e se deixarmos de fazer o que é bom e agradável a ele. A bênção que o Senhor te dá não pode roubar a primazia dele em tua vida. O casamento que o Senhor te dá, ele não pode roubar a primazia dele em tua vida. O filho que ele te dá não pode roubar a primazia do Senhor em tua vida. Aleluia. Eu amo um testemunho que o pastor Galeno, ele gostava de contar muito lá em Marcolândia, que ele disse que quando casou com a irmã Jeane, certa feita, ele estava tão envolvido com a igreja, que a irmã Jeane um dia começou a questionar ele. Faz muito tempo, gente. Aí o pastor Galeno disse, filha, não é assim que o senhor chama ela, filha, amor, se for para mim escolher entre o Senhor e você já sabe quem eu vou escolher. Então para com isso. Sabe, gente, serviu de um ensinamento tão grande para mim à época, porque eu disse, uau! A que ponto nós estamos dispostos a colocar o Senhor como primazia em nossas vidas? A não sermos crentes do oba-oba, apenas quando nos convém buscar ao Senhor, apenas quando precisamos buscar ao Senhor. Que nós não sejamos crentes de nos embriagar com o Espírito Santo apenas em um evento anual, mas que sejamos capazes a nos embriagar com essa presença maravilhosa em nossos quartos diariamente. Que nós sejamos capazes de estar nos trabalhos e cheios do Espírito Santo. De pessoas olharem para nós como olharam para aqueles 120 discípulos e dizerem, rapaz, o que é que está acontecendo naquele escritório ali de Anderson em Marcolândia? Parece que ele está bêbado lá dentro. O que é que está acontecendo com fulano no trabalho dele? Ele está babujeando uma língua estranha. Parece que ele está bêbado. Ei, menino, tu está bêbado? Você olhar e dizer, não, eu estou contemplando a maravilhosa presença do Espírito Santo em minha vida. Sabe, amados, é esse tipo de pensamento que nós temos que ter. De influenciarmos, em vez de ser influenciados. De impactarmos, em vez de sermos impactados. Aleluia! De viver uma vida embriagados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eu gostaria de trazer essa manhã alguns tipos de embriaguez que pode estar te roubando do Senhor. Eu listei algumas, mas eu poderia passar a manhã toda citando vários tipos de embriaguez que podem nos tirar da presença de Deus. Mas eu listei algumas para que desse tempo concluir a ministração. E o primeiro embriaguez que pode estar te roubando de Deus, e uma das mais sérias, se chama embriaguez carnal. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo de carne. Sabe, gente, essa embriaguez carnal, ela é um tipo de embriaguez que ela em si, ela é um pecado. Sabe? Trata-se, amado, de nos entregarmos aos prazeres da nossa carne, a satisfazer os prazeres da carne. Da carne reinar em vez do espírito reinar. Davi, amados, ele pecou, sabe? No caso de Batseba, está lá, tem uma parte bem interessante que eu vou ler, gostaria que você fosse abrindo, em 2 Samuel 12, 8. Sabe, Davi, ele pecou, no caso de Batseba, não apenas com um adultério. Davi também deixou a carne reinar de tal maneira naquele ponto, que ele também pecou com um homicídio. Ele primeiramente, no quesito de embriaguez carnal, se deixou embriagar pelo ato e tentação da sua carne, de observar uma mulher casada se banhando. Vamos ler junto essa passagem, porque me chama a atenção essa passagem, é porque o profeta Natan, ele declara que Deus havia concedido a Davi, o rei, a casa e as mulheres do seu senhor. Ele faz uma menção ao rei Saul. Vamos ler junto. Então disse Natan a Davi,
Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Eu dei-te a casa de teu senhor, se referindo a Saul, e as mulheres do teu senhor, se referindo às mulheres de Saul, em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Sabe, gente, esse versículo deixa claro que o que leva alguém a cair nos prazeres carnais não é a mera necessidade ou falta daquilo que ele estava precisando. O Senhor, através do profeta Natan, diz: ei, Davi, se isso tudo que eu te dei, eu achasse, eu conhecesse que era pouco para ti, eu teria acrescentado mais. Porque você deu lugar à carne. Sabe, gente, isso nos dá um alerta do que o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor, Ele vai suprir, jovem, adolescente, homem casado, todas as tuas necessidades. E Ele deixa claro que Davi, ele pecou com prazer carnal, mas aprofundou esse pecado de uma maneira que ele acabou cometendo um homicídio. Ele adulterou. E sabe, gente, o mais interessante é que ele começou observando. Ele não começou praticando o ato em si, ele começou olhando. Sabe, quando nós estamos no Instagram, e esse algoritmo maldito de Satanás passa aquela mulher pelada de calcinha que você passa mais de não sei quanto tempo olhando e ainda curte. Talvez aí seja a brecha que Satanás está buscando em tua vida. De aprofundar você em prazeres de sua carne, a tal ponto que você venha adulterar. Sabe, gente, desejar a mulher que não é a sua é pecado. Desejar a mulher que não é a sua, homem casado, é pecado. É um embriaguez carnal horrível. Sabe, jovem, adolescente, masturbação é pecado. Crianças estão lá em cima, glória a Deus. Masturbação ainda é pecado, é um prazer carnal. É uma embriaguez nojenta que pode gerar vários distúrbios em você e acabar futuramente com o teu casamento. Sabe, gente, ver vídeos pornográficos ainda é pecado. Pode afastar a bênção, pode não, vai afastar a bênção do Senhor de tua vida. Para com isso. Pecado é pecado, santidade é santidade. Não existe isso de um crente metade embriagado com prazer carnal e metade embriagado com o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: quem dera fosse frio ou quente, mas como é morno, dá vontade de vomitar. Você já pensou o Senhor olhar para mim, para você e dizer: fulano, eu tenho vontade de te vomitar por causa das tuas práticas. Não deixem, amados, os prazeres carnais reinarem em sua vida de tal ponto que causem uma desgraça como causou na vida de Davi. Aí muitos dizem: não, Antônio, mas Davi se arrependeu e Deus perdoou. Ei, mas você esqueceu que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Será que o seu coração está a ponto de ser um coração segundo o coração de Deus? Ou será que você está buscando apenas uma desculpa para se deliciar nos prazeres carnais que Satanás tem colocado à sua frente? Aleluia! Aleluia! Que bom essa alegria de vocês. Aleluia! Sabe, gente, outro tipo de prazer carnal que pode estar te roubando do Senhor é uma coisa que muita gente às vezes interpreta de forma errada. A prosperidade financeira, se não controlada, se não acometida, se você não colocar ela no devido lugar, pode se tornar uma embriaguez financeira e te afastar do caminho do Senhor. Aleluia! Sabe, gente, esse foi o caso
do rei Uzias. É bíblico. A prosperidade financeira pode te afastar de Deus. Que diz o seguinte, lá em 2 Crônicas 26, 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias, prestem atenção nessa parte, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus fez o rei prosperar. No dia em que ele colocou Deus como primazia, como primeiro lugar em sua vida, dedicou a uma vida de adoração, dedicou a uma vida de rendição a Deus, Deus o fez prosperar. E sabe, gente, nós aprendemos que Deus ele tem prazer em nos enriquecer. Só que muitas vezes depois da riqueza chegar, parece que muita gente tem prazer em esquecer do abençoador, em esquecer de Deus. Sabe, Deus te dá uma empresa tão próspera que você diz, não vou para o culto hoje não, porque eu vou fazer o setor administrativo da minha igreja. Não, eu não vou ler a Bíblia essa semana não, porque eu vou ficar fazendo a contabilidade geral da minha igreja. Aí tu esquece, abençoado, quando tu ficava à noite sem nenhum tostão no bolso, orando a Deus por uma condição financeira melhor. Você deveria pegar esse tempo em que você está com uma prosperidade abundante, de empregar suas forças em rendição de graças a Deus e orar a Deus, em que é que eu invisto meu dinheiro? Em que é que eu invisto meu dinheiro na obra? Qual missionário no mundo está precisando de dinheiro, pai? Pastor Galeno, tem algum pastor em ponto de pregação, em congregação, passando dificuldade financeira? Tem, pastor, eu quero ofertar, eu quero participar. Mas não. Quando a prosperidade financeira chega em muita gente, serve apenas para teus deleites. Nem ofertar você quer mais. Quando orava por um emprego melhor, você pegava o melhor que você tinha e colocava aqui. E colocava nos dízimos e oferta. Mas depois que você chegou ao ponto que você desejava, rapaz, eu estou apertado esse mês, sabe? Eu não vou colocar não, Deus sabe do meu coração. Sabe, amado? Ele sabe de tal maneira que me trouxe aqui essa manhã para dizer, não se embriague com a tua prosperidade financeira. Porque sabe o resultado do rei Uzias? Vamos ler lá em 2 Crônicas 26, 16. Diz o seguinte. Aleluia, glória a Deus. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Sabe, gente, o próprio Senhor, ele fez Uzias prosperar enquanto Uzias buscava a Deus. Porém, o resultado dessa busca, a prosperidade que Deus lhe deu, acabou sendo aquilo. Acabou sendo aquilo, amados, que levou Uzias a pecar contra o Senhor. Aleluia. Outra embriaguez que pode acabar te afastando de Deus é a embriaguez posicional ou embriaguez por posição. Sabe, o apóstolo João, ele fala acerca de certo Diótrefes, que além de não receber os enviados de João, ou o próprio João, ainda expulsava eles da igreja para não receber. Sabe? E a razão dessa atitude era uma só, gente. Tratava-se de alguém que gostava de exercer a primazia entre eles. Um ser humano tentando exercer a primazia na igreja do Senhor, quando o Senhor devia exercer a primazia entre eles. Esse texto ele encontra-se em 3 João 9,10, que diz o seguinte: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele praticava, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, ele mesmo não acolhe os irmãos, bem como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Sabe, amados, ninguém se engane. Podemos nos embriagar com uma soberba posicional,
e uma interpretação muitas vezes equivocada de uma simples posição onde somos colocados. Sabe, mesmo dentro da igreja. Muita gente que tem vontade, muitas vezes, de estar mandando nas outras pessoas, porque é levado a uma posição dentro da igreja. Agora o pastor Galeno me levantou para líder. Aqui é eu e ele agora que manda. Sabe, muitas vezes a soberba se eleva à vida do ser humano por simples posições. Quando o Senhor olha para você e diz, mas filho, tu tropeçou numa pedra tão pequena. Se tu soubesse o futuro, aonde, a grandeza que eu quero te levar. Sabe, amados, esse alerta é para todos nós, é para mim. Para não deixarmos nos embriagar muitas vezes com posições, principalmente dentro da igreja, mas fora dela também. Para que não venhamos esquecer quem é o verdadeiro Senhor em nossas vidas. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas agora, amados, depois dessa breve introdução, o que nós poderíamos fazer para evitar esse tipo de embriaguez que nos afastaria do Senhor? Aleluia. Sabe uma cena trágica, minha gente, que muita gente já viu, é a questão de um bêbado, ele querendo convencer outro bêbado a beber com ele. Sabe? O problema de quase todo bêbado é que, além da sua própria embriaguez, ele quer convencer outras pessoas a se embriagar com ele. Aí eu volto ao tema da ministração, embriagado com o quê? Muitas vezes você está embriagado com suas finanças, você está embriagado no poço de pecados, você vai querer que outras pessoas lhe entendam. Mas, meu irmão, quando você está embriagado com o Espírito Santo, aleluia, você vai querer que outras pessoas bebam dessa água com você. Sabe? Eu fiz essa analogia para que você entendesse. O papel de uma pessoa, muitas vezes, no mundo aí de prazeres carnais, diabólicos, quando ele está embriagado, o maior desejo dele é que outra pessoa se embriague com ele. Sabe, meu irmão, seu papel como cristão, de embriagado com o Espírito Santo, é fazer com que outras pessoas se embriaguem com esse Espírito Santo que arde em você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Sabe, amados, nós precisamos fugir de embriaguez que nos afastam do Senhor, pelo nosso bem e pelo bem de outras pessoas. Por isso a advertência bíblica de que cada crente em Cristo Jesus, ele deve ser sóbrio quanto a essas embriaguez que nos afastam do Senhor. Sabe? Porém, a embriaguez espiritual, amados, muitas vezes ela vai nos fazer impactar pessoas, alcançar pessoas de uma forma que nós não acreditaríamos que nós iríamos alcançar. Aleluia! E uma das maneiras de nos embriagarmos com o Espírito Santo é enchendo-se da palavra de Deus. Aleluia! Gostaria de citar uma frase de C.S. Lewis. Irmão, pelo amor de Deus, para esse tempo. Obrigado, pastor. Uma frase de C.S. Lewis que diz: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdadeiro, tem infinita importância. O que o cristianismo não pode ser é de moderada importância. Sabe, amado, se o cristianismo ele é falso, ele não tem nenhuma importância para a vida daqueles que acreditam que ele é falso. Mas se você acredita que o cristianismo ele é verdadeiro, ele tem que ter infinita importância em tua vida. Eu gosto muito de, quando eu estou ministrando, falar: não tratem as coisas espirituais como uma coisa natural. Sabe, gente, nós somos seres espirituais. Aleluia. Sabe, gente, houve uma época, falando de encher da palavra de Deus para nos embriagarmos com o Espírito Santo, houve uma época que não era possível todas as pessoas terem uma Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia física, nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia nos tablets, iPad, computador. A Bíblia ela é de fácil acesso hoje em dia. Porém, teve uma época
Eu gostaria que vocês abrissem em Deuteronômio 17, 18 e 19, em que a Bíblia, essas cópias da Bíblia eram feitas de formas manuais. E durante esse período, Deus ordenou que pelo menos o líder da nação tivesse uma cópia da lei para lê-las todos os dias de sua vida. E diz o seguinte, Deuteronômio 17, 18 e 19, capítulo 17, versículo 18 e 19. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si o traslado dessa lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar as palavras dessa lei e estatutos, para os cumprir. Igreja, essa palavra está escrita no Velho Testamento, mas ela se aplica aos nossos dias de hoje, no que tange Igreja de Araripina. Você terá contigo a Bíblia do Senhor, a palavra viva do Senhor. Vou parafrasear, gente, essa parte. Você deverá lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar as palavras dessa lei e estatutos para os cumprir. Sabe, amados, nós costumamos dizer que quando a pressão vem, ela extrai de nós o que nós estamos cheios. Se você estiver cheio de prazer carnal, de porcaria do mundo, quando a pressão vier em sua vida, vai sair um palavrão, vai sair um xingamento, vai sair uma pessoa estressada. Mas se você estiver cheio da palavra de Deus, quando a pressão vier, vai sair palavra, vai sair unção. Aleluia, aleluia. Tem um versículo bíblico que eu amo muito, que diz: digna é essa palavra de toda aceitação. Amados, essa palavra ela é digna de toda aceitação. A prática da leitura dela vai fazer você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é apenas o reteté correndo dentro da igreja, isso vai ajudar. Mas se você não for uma pessoa cheia da palavra de Deus, quando o reteté acabar, você vai se esvaziar. Mas se você for uma pessoa cheia da palavra de Deus, cheia de Deus, quando você correr aqui, o seu tanque ele vai alargar. Quando ocorrer o reteté, você vai apenas colocar para fora aquilo que você já está cheio. Aleluia! Glória a Deus! Você pode não se animar, amados, mas eu me animo com essa palavra. Eu me animo com as verdades bíblicas. Eu sei o efeito que ela fez em minha vida. E eu sei o efeito que ela é capaz de fazer na sua. Mas a escolha essa manhã é sua. Embriagado com o quê? Com o que você vai ser conhecido? Com que tipo de embriaguez você vai ser conhecida? Aleluia. O homem se engana com uma carreira bonita, com um reteté, com um cair no chão, mas a Deus não. Sabe, amado? Outra forma de evitarmos a embriaguez carnal, a embriaguez que vai nos distanciar do Senhor, é uma embriaguez chamada encher-se do Espírito. Aleluia. Antes mais o Espírito não habita em nós, habita, amado, mas temos como nos encher mais. Nos encher mais. João diz que viu um rio de água viva que saía do trono do Senhor. Sabe, amado, esse rio de água viva, ele está disposto a 24 horas por dia a nos encher da presença de Deus, a nos embriagar com a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Você não precisa sentir arrepio para sentir a presença de Deus. Você precisa dar lugar a Ele, porque já está disponível para você. Aleluia, aleluia. Sabe, gente, no dia de Pentecoste, quando os discípulos foram pela primeira vez, estou acelerando, gente, que o tempo já está terminando. Quando os discípulos foram pela primeira vez cheios do Espírito, algumas pessoas acharam que eles estavam bêbados, certo? Na dimensão espiritual, nós podemos tratar de algumas características de quem é cheio do Espírito Santo. Louvor, só bloco, por favor. Vamos lá, gente, botar vocês para trabalhar cedo hoje. Sabe, gente, uma das maneiras
de expressarmos que somos crentes cheios do Espírito Santo, a primeira dela é desprendimento da avareza. Eu nunca vi falar de um bêbado econômico. Toda pessoa que se embriaga, eu estou fazendo uma analogia, gente, com bêbado mesmo. Toda pessoa que se embriaga, primeira coisa que ela faz quando ela é embriagada é se desprender da avareza. Ela diz logo que é rica. Eu nunca vi um bêbado pobre. Todo bêbado é rico. E sabe, a Bíblia muitas vezes nos comparam a pessoas embriagadas de Deus. E sabe, isso é uma das características de um crente embriagado com o Espírito Santo. Ele é desprendido da avareza. O que significa isso, Anderson? Significa que nós somos prósperos, que nós não devemos deixar o dinheiro reinar em nossas vidas, que nós devemos ser abençoador do reino de Deus, que nós devemos ser o primeiro a pegar junto com toda a boa obra do Senhor nessa terra. Mas eu só tenho 10 reais, Anderson. É isso que Deus quer, amado. É isso que Deus quer. Não seja um embriagado com espírito econômico. Seja um investidor na obra do Senhor e em vidas. Aleluia. Olha que lindo. No livro de Atos, que conta uma história sobre um ambiente de avivamento que nós muitas vezes buscamos. Muita gente fala de avivamento, avivamento, avivamento. A promessa é que nosso avivamento vai ser maior que aquele que iniciou lá em Atos. Mas nós devemos ter muitas vezes o que aconteceu lá como exemplo para trazer para nossas vidas, para buscar esse tão sonhado avivamento grandioso que nós esperamos. E sabe, gente, no livro de Atos, os crentes, eles passaram a contribuir de forma generosa e desprendida. Sabe que tem muita gente presa ainda no dinheiro. Tem muita gente presa no enriquecimento que foi Deus que deu. Tem muita gente que Deus diz, vou falar porque Deus mandou mais ele falar, mas eu vou falar também, ele está mandando. Tem muita gente que Deus diz, oferta R$1.000. Não, Deus, mas R$100 está bom. Porque eu vou pegar esses 900 e vou comprar umas roupas, vou comprar a minha feira, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Sabe, amados, eu não gosto de contar esse testemunho, mas eu vou contar agora para vocês. Ano passado, eu e minha esposa, nós morávamos em Marcolândia. Nós tínhamos 2 carros, um no valor de R$75.000, um no valor de R$48.000. Irmão, tu vai falar de valor? Eu vou, que é para você prestar atenção no que o Senhor está querendo trazer essa manhã. E sabe, amados, eu estava para começar uma construção de um prédio de mais de, que eu ia gastar mais ou menos uns R$200.000. Eu não tinha 10 no bolso. Não tinha 10 no bolso. O primeiro mês de pedreiro ia me levar metade desse dinheiro. Eu disse, Maiele, vamos vender um carro e nós vamos aplicar na construção. Amado, eu passei uns 4 meses para vender esse carro. Um cara chegou lá e disse, meu, daqui a 30 dias eu venho pegar o carro. Eu digo, amém, vou investir esse dinheiro na minha obra e vai dar certo minha construção. Já vou iniciar com uma boa parte do valor. Quando deu 31 dias, o cara me ligou, rapaz, minha esposa adoeceu, eu não posso mais comprar esse carro. Só que durante esses 30 dias, o Espírito Santo ele estava martelando dentro de mim, esse carro não é seu. Oferte esse carro. O seu pastor ele está indo a pé para a igreja. Oferte esse carro. Sabe, amados, um dia eu chamei o meu antigo pastor lá em minha casa e disse, pastor, está aqui a chave do carro, está aqui o documento do carro, esse carro é seu. Eu ofertei um carro ao meu pastor de R$48.000, amados. E sabe de uma coisa? Eu iniciei minha construção em novembro de 2022. Em junho de 2023 eu terminei essa construção. Sobrou dinheiro. Eu ainda abençoei vidas de pessoas com esse dinheiro. Tinha dia, amados, eu não tenho o dinheiro de fazer a feira dentro de casa. Até vez de quinta-feira eu não tenho o dinheiro de fazer a feira dentro de casa. Mas na sexta-feira tinha que pagar o pedreiro e ainda tinha que fazer a feira. E sabe de uma coisa? Deus fez chegar cada um dos dias. Eu já fui uma pessoa presa pela avareza, mas o Senhor me libertou. Ele quer que assim seja com você também, amados. Aleluia. Outra característica de crentes que são... Meu Deus, que cedo, parece um camelo.
Outra característica de crentes que são cheios do Espírito Santo, que são embriagados pelo Espírito Santo, embriagados por Deus, chama-se anestesia. Anestesia, irmão, assim. Pessoas bêbadas, muitas vezes, elas parecem estar anestesiadas. Você for para uma pessoa bêbada contar problema, ela não vai ligar não, ela vai rir de você. Sabe, gente, assim deve ser conosco. Muitas vezes, quando vierem contar problemas para você, você só tem que olhar para o problema e dizer: ô, gente, era só isso? Ha, ha, ha. Sabe, gente, muitas vezes o Espírito Santo, ele lhe embriaga num culto, ele lhe enche de uma unção de tal maneira para você correr, rodopiar, e você diz: não, eu tenho que manter minha pose. Crente Jerry Lane, né? Não, eu vou manter minha pose no salto, não vou descer do salto. Quando o Senhor diz abençoado, aquela bênção que você tanto queria, ela está a uma carreira de distância, ela está a uma queda na unção de distância, ela está a um rodopio de distância. Sabe de uma coisa? Pessoas bêbadas, elas não ligam para opiniões alheias. Sabe, pessoas cheias do Espírito Santo, você não deve ligar para a opinião alheia. Você não deve ligar para quem está do seu lado no culto. Você deve seguir as instruções do Espírito para a sua vida. Se for para pular, pula. Se for para correr, corre. Aleluia. Aleluia. Sabe, amado, você tinha que ter vergonha. Era quando você estava no mundo, Satanás pintando e bordando em tua vida. Você não deve ter vergonha de ser um crente cheio da palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Você poderia ficar de pé, por favor, amado? O louvor pode começar. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Tu és bom, Espírito Santo. Sabe, amado, outra característica de um crente embriagado pelo Espírito Santo chama-se alegria. Olhe para o irmão do seu lado e faz ha, ha, ha. Não, isso foi ontem. Ha, ha, ha. Oh, aleluia. Chega, gente. Chega de cara de maracujá de gaveta, como diz pastor Galeno. Eu costumo dizer que o sangue pode estar dando na canela, mas o crente deve viver no ha-ha-ha. É a alegria do Senhor que é a tua força, amado. A Bíblia não diz é a tristeza do Senhor que é a tua força. Não, é a alegria. Irmão, e tem que ser alegre como? Tem que ser alegre muitas vezes é com escândalo mesmo. É ha-ha-ha. É a circunstância batendo na porta e você ir até o espelho do banheiro, chorando com as dificuldades e dizendo ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Perdeu, diabo. Oh, aleluia. Sabe, gente, a Bíblia, ela faz muitas vezes a associação do vinho com a alegria. Salmo 104:15. Muitas vezes isso é visto como o símbolo do Espírito Santo. Lá em Romanos 14:17 diz que o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é a alegria no Espírito Santo. Quantos vivem no reino de Deus aqui? Pois a sua vida tem que ser uma vida constante na alegria do Espírito Santo. Aleluia. Sabe, gente, a alegria é uma das características do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Há uma relação entre estar cheio do Espírito e a alegria. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Atos 13:52. A Bíblia fala, amados, sobre um óleo de alegria. Isaías 61:3. Uma clara referência, amados, à obra do Espírito.
enfatiza ainda mais ao dizer que Jesus foi ungido com esse óleo de alegria. Aleluia. Hebreus 1:9. Sabe, gente, muitas vezes a religiosidade me prendeu. Muitas vezes me prendeu no sentido de que para eu conquistar as coisas do Senhor, eu tinha que botar a minha cara no pó e chorar. Eu achava que uma cara de tristeza ia comover Deus, quando na verdade nós invertemos as coisas. Não é a cara de tristeza que comove Deus. Você deve viver, amados, uma vida de alegria para alcançar coisas inimagináveis. Eu te pergunto novamente: embriagado com o quê? Embriagado com o quê? O Espírito Santo esta manhã, Ele quer te embriagar com a presença dEle, com a alegria dEle. Rocolobo xere canta labraçu, noie calabra chore canta labaxô, no colobroçu yerebebebebebe. Eu vou terminar. Outra característica de crente cheio no Espírito Santo chama-se ousadia. Não venha me dizer que você é um crente embriagado com o Espírito Santo e você não é ousado. É uma característica intrínseca de todo crente cheio do Espírito Santo. Ousadia, ousadia, ousadia. Sabe, gente, muita gente que é calada passa a falar mais depois que bebe. Muita gente que é calada, quando é embriagada, passa a falar mais. Você que é batizado no Espírito Santo, você já recebeu uma porção da água viva do Senhor. Então comece a falar nessa manhã em outras línguas. Comece a orar em outras línguas. Aleluia. Sabe, gente, e quem normalmente já é falador, fala mais. Fala com ousadia, com intrepidez. Sabe, gente, vou concluir. O vinho, amado, que muitas vezes representa o Espírito Santo na palavra de Deus, ele tem o poder de soltar a língua daquela pessoa que se embriaga com vinho. A pessoa que bebe vinho, que se embriaga com vinho, ele começa a falar coisas que ele não se via falando. O que é que tu quer dizer com isso, irmão Anderson? O crente embriagado com o Espírito Santo começa a declarar coisas que antes não declarava. O crente cheio do Espírito Santo, ele começa a viver de forma que ele não vivia antes. A situação não determina quem você é. A tua boca, crente cheio do Espírito Santo, determina quem você é. Aleluia, aleluia, aleluia. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Irmão, para o som tudinho aí. Eu vou ensinar uma coisa
que parece que muito crente esqueceu. Quando você vai adorar a Deus, você não adora assim não. Alegria e ousadia. Alegria e ousadia. Sabe, gente, eu queria que você se entregasse nesse momento. Eu gostaria que você desse o seu melhor. Feche os seus olhos, se entregue a Deus essa manhã, que a ousadia e a alegria do Espírito Santo vai inundar todo o teu ser. Yahvé, Rafa, Elohim, Robobobo, xererere, rababababa, show, robobobo, aleluia, aleluia. Águas do Espírito estão sendo derramadas aqui essa manhã. Águas que emanam do trono do Deus Altíssimo. Requerere, chorere, robobobo, noió como você. Jireh, Adonai se manifestará. Igreja, eu gostaria de fazer um pedido específico, direcionado pelo Espírito Santo essa manhã. Eu não gostaria que vocês cantassem junto com a banda. A banda vai cantar, você vai adorar, amado, mas a gente adora através do louvor. Não, não, essa manhã não. Essa manhã você vai adorar do seu jeito. Essa manhã você vai adorar com a sua singularidade. Se for para chorar, chora. Se for para gritar, grita. Se for para correr, corre. Apenas adore. Adore. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Yahvé, Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé.
Sabe, gente, eu estou sentindo uma presença de alegria nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui esta manhã, mas você vai sair daqui sorrindo. Rios de alegria fluirão de você. Aleluia, aleluia, aleluia.